Olá, pessoal, bom dia! Bom dia! Que coisa boa! Gente, domingão, Ju, domingão. E a galera toda aqui, acreditando e sonhando junto com a gente, que todo mundo tem a oportunidade de prosperar. Como é que pode, né? A gente, quando faz 18 anos, a gente fica assim, meu Deus, e agora, né? Sair da escola, o que eu vou fazer? E quando você tem uma possibilidade como essa, você começa a se sentir motivado a correr atrás, porque você não é o único. Tem um monte de gente que está aqui lutando, saiu de casa cedo, acreditando que é possível, e o outro foi aluno que está aqui trabalhando. Você vê, são tantas possibilidades que vão se abrindo na nossa vida quando a gente se abre para a vida. Porque tem um monte de gente que vocês conhecem que poderiam estar aqui e não estão. E é isso que já faz vocês serem diferentes de tantas outras pessoas. Todo mundo quer emprego. Todo mundo quer uma posição diferente. Mas vocês estão passando por um processo que não tem como escapar dele. Que é de correr atrás. As coisas, gente, eu vou te falar. Salvo quem é herdeiro, mas não é o meu caso. E se for o caso de vocês, desculpa. Mas se não for, nós estamos no mesmo barco. Não tem outro caminho. É arregaçar as mangas e trabalhar, e acreditar, e sempre além daquilo que a gente acha que, quando a gente está chegando assim na ponta, a gente fala, não, tem que mais um pouquinho, mais um pouquinho. É onde sai a aprovação do concurso público. E é onde o outro fala assim, não, já trabalhei demais, já estudei demais, não vai acontecer nada na minha vida, porque nada acontece na minha vida. E aí você vai mais um pouquinho, com aquela fé, com aquela perseverança, com aquele objetivo, com aquela garra, e alcança aquilo que você sempre esperou. Mas tudo começa de um pontapé inicial. E esse pontapé inicial, muitas vezes, é a nossa mente que vai dominando positivamente tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. Por que eu falo a mente? Porque vocês que estão estudando, que estão aí iniciando um novo ciclo, e eu já vou perguntar sobre, enfim, a frequência de vocês aqui, vocês sabem que a nossa mente ela é capaz de nos colocar em lugares muito ruins e também nos levarem para lugares muito bons. Isso tudo depende do nosso emocional. Muitos de vocês aqui que podem estar passando por situações muito difíceis, por perdas, por processos de superação, por dificuldades financeiras, por dificuldades emocionais. Mas vocês estão aqui. Tudo fazia com que você estivesse em casa. Que essa qualquer dificuldade, ela pode ser pequena, ela pode ser grande, mas é a maneira com que você lidou com ela. Quem aqui é do primeiro ciclo da prova? Nós temos uma renovação muito grande hoje. Vocês verem que esse projeto é um projeto que hoje já criou vínculo com as pessoas. Hoje as pessoas já conhecem. Porque é a primeira vez, todo mundo fala assim, não sei não. Sério, tem um lugar para concurso público? E agora eu vejo aí uma renovação muito grande, mostrando que a gente tem conseguido chegar, e olha a dificuldade, um ano, com aulas todo sábado e todo domingo, para que a gente conseguisse chegar nas pessoas e mostrar que nós estávamos fazendo um projeto. Isso tudo foi o quê? Perseverança da nossa parte também. A gente se dedicou do primeiro aulão até o último para que isso chegasse na sua rede social. Esse aulão chegasse no seu WhatsApp, para que você se sentisse tocado a estar aqui. E isso foi um trabalho feito por nós, porque a gente não desistiu de vocês. Antes mesmo de vocês acreditarem na gente, a gente já acreditava em vocês. E isso tudo, depois de um ano
de muita dedicação, a gente tem uma renovação tão grande aqui de alunos. E olha o que acontece, vocês que estão pela primeira vez, vindo do segundo ciclo. Esse projeto, que a professora Juliana, a Bruna, todo mundo da prova já sabe, que isso... Eu sou a primeira mulher secretária de Justiça, como foi falado. Meu nome, mais uma vez, para quem já esqueceu, é Marcela. Eu estou como secretária de Justiça e Cidadania há quase 6 anos. Em março de 2026, faz 6 anos que eu sou secretária de Justiça. Bom, há muito tempo que eu não via uma secretária tanto tempo no governo, numa pasta. E, graças a Deus, através do nosso trabalho, a gente tem a possibilidade de ter uma vida longa à frente dessa secretaria, dando continuidade a tantos projetos que a gente queria. Eu tive uma situação pessoal com um concurso público e isso marcou muito a minha vida. Foi daí que eu tive a ideia do Aprova, que nasceu assim do meu coração. Vou contar para vocês. Eu fui criada com meu pai, eu morava no Espírito Santo, fui criada com ele, e quando eu tinha 16 anos, o meu pai perdeu o emprego. Meu pai era economista da Antártica, uma empresa de cerveja, de bebidas que tinha no Espírito Santo, e quando eu tinha 16 anos, a Antártica fez fusão, virando Ambev. Meu pai era o economista da empresa, só que quando eu fiz 16 anos, ele perdeu o emprego. E nós ficamos sem opção. Meu pai tinha a opção de morar em outro estado, e ele não queria, então a opção foi ele sair da empresa e se aposentar com R$ 800. Isso não pagava o nosso colégio. Eu e minha irmã morávamos com meu pai, e meu pai, com 49 anos, se viu desempregado. E meu pai, como vários pais de família que estão aqui, ficava sem saber o que ele ia fazer. A gente tinha um apartamento, meu pai vendeu esse apartamento e botou esse dinheirinho no banco e a gente foi vivendo dele. Mínimo para pagar colégio. Eu não tinha funcionário, não tinha rede de apoio, a gente fazia tudo, mas a gente manteve a nossa escola. Só que aí a gente teve que morar de aluguel. Enfim, tivemos que mudar toda a nossa vida para um pai que já não tinha emprego. Com 49 anos, meu pai começou a estudar para concurso público. E ele olhava para a gente, eu via que meu pai estava chorando por dentro, desesperado, porque ele não sabia o que ia acontecer com a gente. Sem emprego, vivendo de R$ 1.200, R$ 1.500 para as filhas que estudavam no colégio particular. E aí meu pai começou a estudar para concurso público, com 49 anos. E ele pegou um bloco de apostilas, que ele também não tinha como pagar concurso por cursinho. Ele pegou um bloco de apostila que comprava na banca de revista, com os concursos que vinham, e começava a estudar. Meu pai entrava no quarto 7 horas da manhã e saía 7 horas da noite. Todos os dias, de segunda a segunda. Todo dia. Eu ia para a escola de manhã, quando eu chegava eu fazia almoço, minha irmã limpava a casa, depois eu fazia o jantar e meu pai continuava dentro do quarto. Passou 1 ano ele estudando de segunda a segunda e meu pai não passava em concurso. Ele juntava, eu chegava no quarto dele, ele tinha pilhas e pilhas desses folhetinhos comprados na banca de jornal e meu pai não passava. E aquilo foi dando uma angústia no nosso coração que a gente já não via mais perspectiva. E aí chegou a época de trocar de ano na escola. E eu lembro da gente procurando a escola mais barata que tinha
para a gente poder se matricular. Mais barato. A gente ligava para uma, falava, sou com minha irmã, quanto vocês dão de desconto para a irmã? Não, tá caro. Ia para outra. E a gente teve que mudar de escola nos últimos 2 anos, buscando sempre a mais barata, até que no último não sabia o que fazer mais. E aí meu pai fez 50 anos. 50 anos estudando para concurso. E continuava, 7 horas da manhã, 7 horas da noite. E aí meu pai, uma vez, foi fazer um concurso público para a Polícia Federal. Minha filha, eu tenho que fazer todos os concursos. E aí meu pai, com 50 anos, parou de fumar por causa da prova. Meu pai fumava desde os 14 anos. 12, 14. Aquelas épocas de menino. Ele era muito pobrinho, meu pai. Muito, 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 muito. Veio depois da roça. Então, isso era a realidade dele. Ele fumava desde muito menininho. E passou a vida inteira fumando. Quando deu 50 anos, ele falou assim, tem jeito, eu preciso passar no concurso. Meu pai parou de fumar por causa da prova da Polícia Federal. E a prova da Polícia Federal, você precisava correr, saltar. E eu lembro que eu ia para a escola e meu pai ficava a tarde inteirinha numa pista de corrida e eu ficava lá assim, ó. Vai, deu horário, deu tempo. E eu ficava o dia inteiro fiscalizando para ver se meu pai estava cumprindo os tempos que tinha determinados, né? Uma prova física. Meu pai, depois de 40 anos fumando, parou de fumar, treinou, e aí ele, com 50 anos, começou a passar em concurso público. E meu pai passou nessa prova de escrivão da Polícia Federal, em 8º lugar do país, estudando 7 horas da manhã, 7 horas da noite, 7 horas da manhã, 10 horas da noite, parando de fumar, sem fazer cursinho, com 2 filhas que mal conseguia fazer a compra do mês. E o meu pai começou a passar em todos os concursos públicos. Todos, todos, no Brasil inteiro ele passou em todos os concursos que ele fez. Tanto que ele não quis. Ele chegou em Brasília. A gente morava no Espírito Santo, ele chegou em Brasília. Quando ele chegou na porta da Polícia Federal para fazer o curso de formação, ele falou, não é esse concurso que eu quero. E voltou para casa e foi embora. Porque ele já estava passando em todos. Meu pai é auditor fiscal. Passou em todos as provas de auditor fiscal. E hoje ele é auditor fiscal e ele fala, minha filha, hoje ele ganha muito bem. O auditor fiscal, o teto, é do Supremo. O meu pai, hoje, tem uma vida tão tranquila que às vezes ele olha para trás e fala, minha filha de Deus, tinha horas que eu olhava para vocês, eu tinha tudo para desistir. Eu estava desesperado, que eu tinha certeza que não ia dar, eu não sabia como que ia ser o próximo mês. Mas ele acreditou tanto, porque era a única opção que ele tinha. Ele não tinha outra opção. Onde ele ia trabalhar com 50 anos, um economista de uma empresa de bebida, com 50 anos? Ele não tinha outra opção. Por isso que eu falo que o emocional, ele te leva para lugares que você não acredita. O meu pai tinha 2 filhas, que ele olhava e ele chorava porque não sabia o que fazer mês que vem. A escola não sabia como é que ia fazer para pagar. Ele fez milhões de concurso público pagando inscrição e não passava. Não passava. Fez muitos, muitos. Estava naquela época de concurso, de bastante concurso, ele não passava. E ele não deixou que o emocional dele levasse ele para um lugar onde impedisse a vitória dele. E ele perseverou, ele insistiu, ele acreditou que aquilo ia mudar.
E por que eu falo isso? Um deserto antes. Veio um deserto muito grande. E quando eu tive a oportunidade de estar na secretaria, eu sabia que eu queria compartilhar e trazer a fonte para também quem está no deserto. Quando meu pai voltou da Polícia Federal, que foi o primeiro grande concurso que ele passou, quando ele voltou para casa e ele falou assim, eu voltei, não quero, eu não quis o concurso, eu fiquei tão desesperada que eu puxei a blusa dele assim, que até a manga rasgou. De tão desesperada que eu estava, e pelo amor de Deus, pai, como é que você fez isso com a gente? Pai, como é que você fez isso com a gente? E meu pai me viu chorando, desesperada. Ele falou assim, agora a nossa vida vai mudar. Agora eu aprendi a fazer prova. Eu aprendi como passar no concurso público. E não vou passar em todos, minha filha. E naquele momento eu fiquei tão desesperada, tão desesperada, tão desesperada, que às vezes eu imagino cada um e cada uma de vocês e tantas pessoas que querem, que precisam desse apoio para poder mudar também de vida. E quando eu estava na secretaria, cheguei há muitos anos, né? Como eu disse, há quase 6 anos, a gente se planejou muito para que isso pudesse acontecer. Porque eu sabia que esse deserto ele pode ser longo, pode ser curto na vida de cada um de vocês, mas quando a gente tem um suporte, uma possibilidade, que quantas pessoas que, como não puderam pagar um concurso, um cursinho, ele não pagou um cursinho, mas ele passou. Olha a chance, olha o tanto que aumenta a chance de vocês de alcançarem tudo aquilo que vocês querem através de um projeto tão qualificado como esse. Essa é a fonte no meio do seu deserto. Mas, acima de tudo, a minha fala aqui, muito mais do que falar que eu estou com os melhores professores, que aqui nós temos a melhor estrutura, porque isso vocês vão viver essa realidade. Vocês vão viver e sentir esta realidade a cada final de semana que vocês estiverem aqui. É dizer que é possível. O meu pai via as filhas dele passando necessidade. Ele chorava vendo a gente. E ele conseguiu, com 50 anos. Meu pai não é diferente de ninguém. Ele só é o meu pai. Ele só é o meu paizinho. Que viu que era a opção que ele tinha para mudar de vida. E hoje a minha fala aqui é para que vocês saibam que, assim como meu pai, tem muitos pais, muitas mães, muitos filhos, muitas filhas aqui, e que em algum momento, por mais que estejam aqui, pensam, meu Deus, eu me esforço tanto na minha vida, eu corro tão atrás, sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa do bem. E por que a minha vez ainda não chegou? Por que eu vejo tanta gente nada a ver, que às vezes consegue atingir algumas coisas, e eu, que passei a minha vida toda dedicado, fazendo o bem, estudando, ainda esse momento não chegou? Talvez o seu deserto seja muito grande, com muita caminhada e com muita sede. Mas que a gente quer ser a fonte de vocês. Fonte. Um caminho para que vocês atravessem esse deserto. O deserto é de cada um. Não adianta eu falar que eu vou viver esse deserto para você, que aí vem de outras coisas. Vem o papel de cada um e a caminhada de cada um nessa vida. E eu creio muito nisso. Mas o que a gente pede a Deus é que dê força para a gente passar o nosso deserto. E as forças vêm de várias formas. Vem pela fé, vem pelo esforço, vem pelo trabalho, vem pelo estudo. Mas também vem com projetos como esse. Que eu, mais uma vez, eu só sou instrumento
Mas é Deus que vai direcionando a nossa vida e vai dando as possibilidades. Não deixe de acreditar. Não deixem de acreditar. Olhem para o seu filho, olhem para a sua esposa, olhem para o seu marido. E enquanto você chora internamente, você lembra. O meu pai, com 50 anos, deixou de fumar, emagreceu 15 quilos, passou na prova da Polícia Federal em 8º lugar do país, sendo um fumante com 50 anos, que não era atleta. Passou em todos os concursos e hoje ele se aposentou como auditor fiscal, ganhando o teto do Supremo, porque em algum momento o deserto dele, por mais que ele não via a fonte do outro lado, ele não deixou de crer. Tinha minha avó que passava o dia todo ajoelhada, orando. Mas Deus faz quase tudo, menos a nossa parte. Não deixem de acreditar no potencial de vocês. Não deixem de crer que Deus ele é bom o tempo todo e ele é feito para abençoar. Deus está aqui, ó, a mão gigante, a mão do Pai, na vida de todas as pessoas. Eu creio nisso, creio mesmo, porque Deus está presente na minha vida a cada segundo, a cada processo, a cada escolha, a cada caminhada, a cada fala, a cada pessoa que eu encontro, a cada pessoa que chega na minha vida, a cada pessoa que vai, a cada oportunidade que Ele me apresenta. Eu só recebo. Que vocês nessa manhã recebam a graça, a palavra, a certeza de que vocês já são vitoriosos. Bom dia para vocês, gente. Boa sorte.